Oi, eu sou Andréa Jota, sou psicóloga da PUC de São Paulo, faço parte do grupo de pesquisas que estuda a interface ser humano e tecnologia na psicologia da PUC. O nome do laboratório é Janus Leptic e é um laboratório de estudos da psicologia em tecnologia, informação e comunicação. A gente está lá desde 1998 e desde 2000 a gente vem estudando toda a interface ser humano e tecnologia e tudo que tem acontecido no comportamento humano por conta das novas tecnologias que surgem de tempos em tempos. A gente trabalha com a parte de atendimento psicológico via internet e também com a parte de comportamentos. Então a gente vem pesquisando e vendo o que vem acontecendo, principalmente quando a gente tem alguma tecnologia que de alguma forma aparece e começa a impactar de maneira mais ampla o nosso cotidiano, que é justamente o caso das inteligências artificiais que a gente vem escutando falar desde agora do final de 2022, quando o ChatGPT passa a ser comercial. Então, o que é o ChatGPT? Era uma startup, então eram poucas pessoas que começaram a desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial. O que é uma tecnologia de inteligência artificial? É uma tecnologia que se aproxima muito dos comportamentos humanos. Ela aprende com a gente, aprende com os nossos comportamentos, aprende com os dados que a gente coloca na internet ou em qualquer tipo de tecnologia em geral aí que a gente insere dados, e aí com esta inserção de dados ela aprende sobre a gente, ela aprende sobre os nossos desejos, ela aprende sobre a nossa maneira de falar, ela aprende sobre a nossa maneira de interagir, ela aprende sobre os nossos comportamentos. E aí, quando você questiona alguma coisa com ela, como ela aprendeu uma gama de comportamentos enorme a respeito de tudo que a gente colocou ali dentro da internet, ela te responde de maneira mais humana, a ponto da gente não saber muito bem, não conseguir mais, de alguma forma, diferenciar o que é humano naquele conteúdo do que é máquina, do que é robô naquele conteúdo. Como todas as tecnologias disruptivas, ela vem para causar um grande impacto e ela começa a ser usada de maneira muito rápida por todo mundo. E esse é um dos grandes problemas que a gente está tendo agora com toda essa discussão da inteligência artificial, porque a gente realmente não tem ideia das consequências que isso pode trazer. O que a gente sabe é que sim, todas as tecnologias disruptivas trazem grandes impactos para a sociedade e trazem grandes impactos para os comportamentos humanos. No caso do ChatGPT, por exemplo, a gente pode ver um comportamento muito simples, como, por exemplo, uma lição de casa. As escolas terão que rever essas lições de casa, porque elas não terão mais como saber se aquela lição de casa foi feita pelo aluno ou se aquela lição de casa foi simplesmente pesquisada numa inteligência artificial. E isso é só um exemplo muito básico, mas, na verdade, investimentos passam a ser feitos por inteligências artificiais, investimentos monetários. Todas as questões de fake news podem ser produzidas com uma rapidez enorme, sem que a gente consiga saber ou sem que a gente consiga programar ou evitar que elas aconteçam. Conteúdos de publicidade, propaganda, podem ser produzidos numa fração de segundos através de tecnologias artificiais, usando como base justamente os desejos ou as vontades daquela população em si. Então, tem muita coisa aí nos paradigmas e nas grandes instituições que começam a cair por conta da inteligência artificial. A inteligência artificial que a gente conhece até então, que é o Siri ou a Alexia, são inteligências artificiais ainda muito primárias, perto do que a gente já começa a ver acontecer com o ChatGPT. O ChatGPT passou a ser comercial por conta de um investimento da Microsoft, então a Microsoft começa a investir nessa tecnologia, mas ainda assim a gente não sabe as consequências que isso pode trazer para o ser humano. Mas como todas as tecnologias disruptivas, a grande vantagem que a gente sempre teve sobre as máquinas é que é o humano, é a parte humana do ser humano que a gente tem que desenvolver caso a gente queira lidar com essas
tecnologias de forma saudável. Então, para se lidar com qualquer tecnologia de forma saudável, ela tem que ter um espaço na sua vida, no mínimo, igual ao espaço que você dá para as suas atividades face a face, para as suas atividades de interação humanas, de interação social, de interação com a sua família, de interação que alimenta a nossa parte mais humana. Então, o nosso psicológico tem se mostrado capaz de lidar com as tecnologias disruptivas a partir do momento em que a base que a gente tem como ser humano é o humano e não a tecnologia em si. Então, a partir do momento que a gente pense antes de usar e que a gente use com parcimônia, grandes impactos serão causados, mas provavelmente eles vão ser minimizados por conta do ser humano que está por trás alimentando essa tecnologia.